Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Peço a você que se inscreva, compartilhe o vídeo e dê o seu joinha para ajudar o canal, tá certo? Bom, hoje nós vivemos uma das maiores crises que a igreja já viu. Aí muitas pessoas vão duvidar, muitas pessoas vão falar, a crise já aconteceu na história da igreja, né? Desde o início tivemos crises, sim, muitas crises terríveis, né? Até papas que tiveram casos com homens, com mulheres, tivemos casos terríveis, né? Tivemos apóstatas, pessoas que saíram da igreja, fundaram outras doutrinas, outras religiões, né? Mas algo curioso que hoje acontece, né, que não acontecia antigamente, é a falta da fé, a falta de acreditar em alguma coisa. Bom, vamos comentar sobre isso. Hoje, as pessoas estão cada vez mais acreditando apenas no que se pode ver, no que a ciência pode comprovar. Não que a ciência seja algo ruim, tá? Deus deu a ciência ao homem, deu a inteligência para o homem descobrir as coisas, né? Descobrir como funciona o corpo humano, por exemplo, como funciona isso, até mesmo para descobrir a cura de doenças e etc. Só que a partir do momento que o homem, como eu estava comentando, né, o psicólogo Joel, se você não assistiu o vídeo, né, ele comenta muito bem sobre isso, nós estávamos conversando sobre isso, sobre essa nova ciência, né, essa nova psicologia, né, que o professor Joel coloca muito bem lá sobre o homem esquecer Deus, esquecer completamente Deus e colocar uma psicologia, uma ciência sem Deus, tá? Que aí tira todo o sentido. Aí a gente vira apenas uma espécie de animal, um objeto que pode ser estudado e usado na maneira que eles querem, porque não tem mais a dignidade humana, né? Então, procura aqui no canal este vídeo, vou colocar até aqui o link, né, na descrição para você assistir, que é muito interessante para vocês aprenderem sobre essa questão da psicologia, tá? E hoje, as pessoas, por mais que até vão para a igreja, por mais que até vão à missa, não acreditam em Deus como acreditavam os antigos, tá? No passado, até mesmo os satanistas, as pessoas que acreditam no demônio, acreditavam mais do que hoje em dia. Hoje em dia, muitos satanistas, se fossem ver o demônio de verdade, saíam correndo, porque não acreditam, tá? Acreditam apenas naquela... Muitos jovens viram satanistas por conta de ser intelectual, sei lá, de ter algumas magias, segundo eles lá, mas tudo na teoria, tudo num estudo, para poder brigar com o cristão, criticar os cristãos. Mas se o diabo aparece de verdade para eles, eles saíam correndo, tá? Diferente do passado. Do passado as pessoas tinham a fé no espiritual de verdade, não para se mostrar na internet, mas acreditavam mesmo no espiritual, seja o bom ou o mal, seja do lado negativo ou do lado positivo. Hoje não. Hoje vivemos um esfriamento da fé quase que total na humanidade. As pessoas não acreditam mais naquele Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. As pessoas não acreditam no que Deus pode fazer. Acreditam apenas no que nas minhas próprias mãos podem fazer. É lógico, não são todos, existem pessoas de fé, com certeza. Mas a minha análise aqui no vídeo é sobre a falta de fé e por conta dessa falta de fé estamos vivendo esse período de crise, onde tanto sacerdotes como leigos não estão nem aí para o que acontece na igreja. Eles querem trazer o mundo para a igreja porque não acreditam mais que exista o demônio, que o demônio exista, que exista o inferno. Então, essa perda da fé, essa perda desse pensamento, dessa interpretação, está ocasionando essa crise. Por quê? Se o demônio não existe, se não existe o inferno, não existe nada disso, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso colocar o que eu quiser dentro da igreja, que não vai ser pecado, porque o pecado não mais existe. O pecado era uma ideia antiga,
arcaica, uma ideia do passado. Hoje o pecado não existe. Então, essa é a intenção. Aí as pessoas começam a acreditar em coisas, se forem para um lado mais espiritualista, acreditam em qualquer coisa menos em Deus. Acreditam na entidade XYZ que vai me ajudar, que vai fazer isso, a entidade disso, daquilo, ou uma espiritualidade minha, que eu tenho o poder das coisas, que eu sou meu próprio Deus. Então alguns viajam mais e outros nem sequer acreditam em nada disso. Muitos acreditam apenas no que se pode ver aqui, na Terra. Inclusive padres e bispos. Muitos padres não acreditam nem que Jesus ressuscitou mais. Tá? Existem muitos que interpretam dessa maneira, que era tudo apenas uma autoajuda, que a Bíblia seria um livro de autoajuda e muitas coisas poderiam ser descartadas, porque hoje são vistas como preconceitos, são vistas como homofobia e assim por diante. Então, a crise, uma das maiores crises da nossa história, estamos vivendo agora. Tá? No passado tínhamos crise, mas as pessoas ainda tinham a sua fé, acreditavam em Deus, acreditavam no demônio, acreditavam no bem e no mal. Hoje as pessoas não estão acreditando mais em nada, apenas no que se pode ver, no que se pode tocar, no seu dinheiro, no seu poder. Não tem mais o que recorrer. Ou então um Deus mágico, né? Não acreditam no Deus de verdade, em Deus, em Jesus Cristo, tem fé, a fé verdadeira. As pessoas acreditam apenas numa forma de ir. Vou à igreja por tradição, vou à igreja apenas para pedir saúde, paz, mas realmente não tem aquela fé como tinha os antigos, capaz de produzir um milagre. Né? Como Deus vai fazer um milagre em sua vida? Depende da sua fé. Se você não acredita em Deus da forma que deveria acreditar, como você vai adquirir aquele milagre, aquela graça em sua vida? Né? Da mesma forma, aquele que não acredita no demônio, no inferno, vai viver uma vida como quiser, porque acha que tudo, até mesmo aqueles que vão para a igreja, muitos vão para a igreja e não acreditam no inferno e nem no demônio. Então, acha que tudo aquilo que nós pregamos, que as pessoas pregam, não pode ter, por exemplo, casamento homossexual dentro da igreja, tal. Pensa que aquilo ali é somente uma homofobia, um preconceito, algo antigo, que logo, logo isso vai acabar, que nós vamos ter a inclusão das pessoas na igreja. A igreja vai se tornar apenas, e já está se tornando apenas para algumas pessoas, um lugar de autoajuda, como se fosse um psicólogo, para ouvir somente as coisas que eu quero ouvir, para eu me sentir bem, apenas isso. Não um local para buscar a Deus. Esse é o grande problema que nós estamos vendo. Essa é a raiz do problema. Não é para a gente tacar pedras nos padres, nos bispos, porque a sociedade como um todo perdeu a sua fé. A sociedade não acredita mais em Deus, não acreditam mais no inferno, não acreditam mais no espiritual. Por isso que nós estamos vivendo nessa decadência. Quando o homem vira as costas para o espiritual, a sociedade tende a se destruir. E nós estamos vivendo nesse momento. A sociedade só confia apenas no que o homem pode fazer. Então, nós vemos doenças atrás de doenças, nós vemos catástrofes, nós vemos aí o mundo em decadência. O mundo em total desordem, porque não busca mais a Deus. E quando quer buscar um ser espiritual, busca seres que não existem, buscam seres que na verdade são demônios, tá? Então, não se confia mais em Deus, não se busca mais a Deus, como os antigos faziam. Há 100 anos atrás, por exemplo, não se busca mais a Deus dessa maneira. É lógico, eu estou falando de uma maneira geral. Tem muitas pessoas ainda que buscam a Deus hoje, tá? É importante que se diga. Mas o resultado dessa grande crise e de que coisas possam ser aprovadas na igreja é essa perda da fé. Quando não acredito mais, a graça de Deus não acontece. Então, vem a destruição, vem o caos, vem a desordem. E uma sociedade sem Deus está fadada à destruição. Porque o homem, por ele mesmo, ele só traz destruição. Ele tem que estar com Deus. Sem Deus, né,
Porque para seguir o inferno, para seguir o demônio, você nem precisa acreditar no demônio. Porque o demônio já está agindo no mundo há muito tempo. E o maior truque dele, a cartada final dele é provar que ele não existe, para que as pessoas vivam como se nada existisse. Só o aqui, o agora, respeitando apenas as leis humanas, mas desrespeitando completamente qualquer lei de Deus. Você pode ver hoje, as pessoas não estão nem aí para as leis de Deus. Só o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero. Somente o eu. Mas o que Deus quer? As pessoas não acreditam mais em Deus. Falam que acreditam, mas não acreditam. Porque se acreditasse em Deus, respeitava a Deus, respeitava as coisas de Deus. Mas não se respeita, acredita que é um ser mágico, um ser aí que aceita tudo, que está tudo bem. Idealizam um ser na cabeça, mas na verdade não acreditam mais naquele Deus que nós vemos na Bíblia. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Jesus Cristo. É apenas história para fazer bem, para histórias, como se fosse um psicólogo, para você ficar bem, e uso apenas as frases de Jesus para se sentir bem. Mas as frases mais impactantes, né, as críticas, o que Jesus pede, né, vai, não peques mais, quando ele fala do inferno, isso as pessoas não comentam e começam a falar, isso daqui foi inventado pelos homens. Mas vamos ver somente o lado moral da história, o negócio apenas psicológico, para você se sentir bem, uma autoajuda. Então esse é o grande problema da sociedade hoje e da igreja, que as pessoas não estão mais acreditando em Deus, e nem no demônio, nem no inferno. Perderam essa noção, perderam essa crença, e cada dia que passa a sociedade vai perdendo esta crença, que existe o inferno, existe o céu, existe essas coisas, o mundo espiritual. E só acreditam no que podem ver, só acreditam no que estão vendo aqui. E por isso vemos esse caos e aprovando tudo o que for de direito. Tudo que eu quiser, eu quero. Tudo que eu quiser, eu estou aqui fazendo. E vamos colocar na igreja tudo o que... todas as pautas. Vamos aprovar isso, vamos aprovar aquilo. Por isso essa briga muito grande que nós vemos entre os nossos sacerdotes, entre os bons e os maus sacerdotes, né? Os maus sacerdotes não acreditam mais no demônio, nem em Deus, apenas neles mesmos e nas leis dos homens. Por isso, querem aprovar qualquer coisa e fazer a igreja apenas num local como se fosse uma sala de um psicólogo, né? Como dizia, né, como disse uma vez o Papa Bento XVI, né, que nós vamos ser reduzidos a isso, né? É só você buscar uma das profecias do Papa Bento XVI, né? Vamos ser reduzidos, né, os sacerdotes apenas como psicólogos, como conselheiros, como pessoas que querem uma autoajuda. O Papa Bento XVI já disse isso uma vez, né? Então é isso que está se tornando a igreja, quer queira ou não. E como mudar isso? Voltar a acreditar em Deus, voltar a acreditar. Simples, parece simples, mas depende de cada um. Depende de mim, de você, depende dos padres, desses padres que simplesmente deixaram de acreditar. Então, depende dessas pessoas, depende da fé. Deus está no mesmo lugar onde ele sempre esteve, mas depende da sua fé, depende de você acreditar. Se você não acredita, você vira as costas para Deus e vive a sua vida, que está fadada à destruição, como em outras épocas nós vimos na sociedade, quando viraram as costas para Deus por outros motivos. Muitos viraram as costas para Deus para adorar outros deuses. Hoje nós não acreditamos em deuses, acreditamos no próprio homem. Tá? Então a sociedade se voltou para ela mesma, como se o próprio homem pudesse salvar a humanidade. Mas o homem não pode salvar a humanidade. Somente Deus, somente Jesus Cristo pode salvar a humanidade. Então estamos num momento difícil por conta da perda da fé. E para recuperar essa fé é muito difícil para alguns. Alguns talvez nunca mais voltem a ter fé. Tá? Isso é uma realidade.
Então, infelizmente, estamos vivendo nessa situação, uma das piores crises da história do cristianismo. Então, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.